Deputado Carlos Gianazzi, como é que o senhor vê a necessidade da gente ter uma CPI para investigar movimentos como o MTST e o MST? Deputado, eu não consigo ouvi-lo, eu não sei se o seu microfone está mutado. Se estiver... Boa tarde. Agora sim, boa tarde. Luciana, boa tarde, deputado Danilo Balas, nosso colega aqui da Assembleia Legislativa. Olha, primeiro que eu quero dizer que eu sou totalmente contra a instalação dessa CPI. Jamais assinaria uma CPI como essa, porque nós temos denúncias importantíssimas para serem investigadas aqui no estado de São Paulo, né? Casos gravíssimos de corrupção, de superfaturamento de obras, né? Na Sabesp, na antiga Dersa, no Rodoanel, em várias estatais, na FDE aqui da Secretaria da Educação. Nós temos que fazer uma devassa, porque nunca houve uma CPI que investigasse os governos tucanos aqui no estado de São Paulo. Então, a nossa prioridade é investigar as denúncias contra o governo, que são muitas. Então, esse é o primeiro ponto. Essa CPI, com todo respeito ao deputado Danilo Balas, eu acho que ela serve muito mais para tirar o foco, né, de CPIs importantes, como essas que eu citei agora. Por que não aprovar a CPI do Rodoanel? Quantos casos de corrupção envolvem o Rodoanel, deputado Balas? A CPI que Vossa Excelência está apresentando, ela desvia o foco. Eu me lembro que nas gestões do PSDB, dos tucanos aqui em São Paulo, eles apresentavam sempre, os membros da bancada do governo, eles apresentavam CPIs cosméticas para que a gente não investigasse denúncias relacionadas ao governo. Teve a CPI do implante dentário, a CPI do telemarketing, CPIs cosméticas e patéticas e bizarras para obstruir as investigações. Então, eu acho o seguinte, eu tenho certeza, essas denúncias que estão no protocolo que Vossa Excelência vai protocolar, porque Vossa Excelência faz parte agora da base do governo e tem as assinaturas, né? São denúncias requentadas, né? Muitas delas já foram investigadas aí pela polícia, pelo Ministério Público, e elas não têm nada a ver, a maioria delas, 90% com o MST. O MST não tem nada a ver com isso, né? O MST é um movimento importante que luta pela reforma agrária, que luta pela democratização da terra, que hoje trabalha muito mais com a produção de alimentos. O MST é o maior produtor de arroz integral orgânico da América Latina. O MST que coloca comida na mesa do povo brasileiro e comida orgânica, sem agrotóxico. Então, o MST está nessa linha. E as ocupações do MST são em terras devolutas, em geral, em terras que já são do próprio governo, do povo brasileiro, para que haja pressão e que seja realizada a reforma agrária, como determina a Constituição Federal. Essa é a linha de atuação dos movimentos sérios de ocupação de áreas devolutas, né? E eu quero refutar aqui essa afirmação de invasão de terras, ocupação democrática, política, para que haja a efetivação da reforma agrária. O Brasil, deputado Balas, é o único país do mundo capitalista que não fez reforma agrária ainda, desde a invasão dos portugueses aqui em 1500. O Brasil vive a maior concentração de terras do mundo, causa da desigualdade e da miséria social. Isso que a gente tem que atacar. Vossa Excelência tem que apresentar uma CPI para atacar essas questões que eu estou colocando aqui. Eu acho que desvia o foco e é uma tentativa também. Sei que Vossa Excelência não tem essa intenção, mas o requerimento em si tenta criminalizar o movimento social desse país que luta por terra, por trabalho e produz alimento. É o MST, repito, gente, que produz alimento para o povo brasileiro. O agronegócio predatório não produz alimento para o povo brasileiro. É para exportação, é para a China, para a Europa, para os Estados Unidos. Quem alimenta o povo hoje é o MST. É a agricultura familiar, né? Então, eu acho que a gente tem que focar nessas questões e não nessa tentativa de investigar denúncias já requentadas, já investigadas, e que nem tem prova. Matar uma vaca,
Quem disse que foi o MST que fez isso, deputado Balas? Eu acho que tira o foco. Vamos focar nas CPIs, né, da educação que a gente quer aprovar aqui, da Sabesp, do Rodoanel. Essas são as CPIs que nós queremos aprovar na Assembleia Legislativa. Deputado Carlos Gianazzi, só para a gente encerrar nossa conversa, então, a gente tem aí o deputado Danilo com as 32 assinaturas dizendo que vai protocolar sim. Qual será, então, o papel da oposição caso haja a leitura e instalação, então, da CPI? Olha, caso seja instalada, nós vamos querer debater nessa CPI, na verdade, a grilagem para os grandes latifundiários, porque as terras devolutas do estado de São Paulo, sobretudo na região do Pontal do Paranapanema, foram ocupadas pelos grandes latifundiários, pelos grandes grileiros, pelo grande agronegócio, inclusive com a aprovação de projetos aqui na Assembleia Legislativa. Deputado Balas lembra que foram aprovados 2 projetos aqui no ano passado da gestão dos tucanos, o 410 e o 277, que nós chamamos da reforma agrária para os ricos, entregando terras do povo do estado de São Paulo para os grandes latifúndios, tirando, né, do agricultor familiar e entregando para os grandes grupos econômicos. Então, aqui as terras são... Essa é a CPI que nós queremos aprovar na Assembleia Legislativa. Caso ela seja aprovada, eu acho que ela só vai mostrar isso, que o MST é o maior produtor de alimentos do Brasil. Ele coloca... Vai ser até interessante, porque vocês vão ter uma surpresa muito importante. Mas nós vamos querer tocar na questão fundiária e agrária do estado de São Paulo.